Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Eu te convido então a você inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Já vamos começar nossa lição de hoje. Primeiro vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, te louvamos, ó Pai, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Carecemos de sabedoria vinda de Ti, que o Senhor seja o guia nesse momento. Que tudo que fizermos aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Hoje estamos iniciando os estudos sobre o tema Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Para isso, nós seguiremos a revista Compromisso, da editora Convicção. A lição de hoje ela será introdutória aos nossos estudos e nós veremos então um panorama histórico daquele momento e também quem foi Isaías. O título da lição de hoje, O Profeta Isaías, seu ofício, pessoa e contexto. O ofício profético. Bom, desde a época dos patriarcas, nós identificamos na palavra de Deus o ofício profético. Por exemplo, Gênesis capítulo 20, verso de número 7, diz o seguinte: Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas, se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Aqui é uma referência a Sara, mulher de Abraão. O termo que foi traduzido como profeta tem literalmente o significado de porta-voz. Essa é uma ideia muito adequada na medida que nós entendemos que o profeta é aquele que é o porta-voz. Ele traz uma mensagem, é aquele que carrega essa mensagem. Então, o profeta, ele assume uma função. Que função é essa? A função de ser boca de Deus. Deuteronômio capítulo 18, verso 18, diz assim: Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Sendo boca de Deus, então, o profeta ele tem a missão de anunciar. Em Isaías capítulo 6, verso 9, nas primeiras palavras desse verso, nós vemos assim: Vá e diga a este povo. Aqui, o profeta ele está recebendo uma missão. Que missão é essa? A missão de ir e falar algo àquele povo. Como o profeta não fala de si mesmo, mas fala da parte do Senhor, nós vemos muitas vezes a expressão assim diz o Senhor, ou então ouvi a palavra do Senhor, mostrando então a veracidade e a confiança da palavra transmitida. Essa palavra profética ela é principalmente transmitida de modo oral e posteriormente ela há de ser fixada por meio das narrativas escritas, fazendo assim chegar até nós, de modo que ainda hoje ela é viva e contemporânea. A pessoa do profeta Isaías. Isaías capítulo 1, verso 1, diz assim o texto: Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. O texto que inicia o livro de Isaías é uma apresentação de quem é o profeta. Filho de Amós, profeta em Judá e Jerusalém. Os seus oráculos, ou as palavras proféticas de Isaías, elas vão abordar Judá antes do exílio babilônico e o retorno do povo a Jerusalém após o cativeiro. E Isaías ele foi contemporâneo de Amós, Oséias, isso no Reino do Norte, e de Miqueias, no Reino do Sul. A tradição judaica ela declara que Isaías teria morrido martirizado aos 120 anos de idade. O seu nome em hebraico, na língua original, é traduzido como Yahvé salva ou Yahvé é salvação. E assim como outros profetas bíblicos, o seu nome está diretamente ligado com a mensagem do seu livro, falando então da ação salvífica de Deus em favor do seu povo. Isaías capítulo 17, verso 10. Porque vocês se esqueceram de Deus, do seu Salvador,
e não se lembraram da rocha, da fortaleza de vocês. Então vocês cultivarão as melhores plantas, videiras importadas. O profeta, ele mantinha uma estreita ligação com a corte em Jerusalém. Tudo indica que ele era uma espécie de capelão na corte real, tendo assim convivido com 5 reis durante o seu ministério: Uzias, Jotão, Acais, Ezequias e Manassés. O livro de Isaías ele tem, então, uma grande importância para o contexto do Antigo Testamento. E a sua mensagem ela é marcada por oráculos feitos em nome de Deus. Daí, o uso da frequente expressão, assim diz o Senhor. Notamos que, a despeito de quaisquer circunstâncias, o profeta ele se manteve fiel à mensagem recebida, cumprindo a missão para o qual fora vocacionado. E assim devemos ser hoje, fiéis cumpridores da missão que o Senhor nos vocaciona. O contexto do profeta. Nós estamos no século 17 a.C. Nesse período, os monarcas assírios eles estão tentando universalizar o Império Assírio. Isaías acompanha os resultados desse intento de Jerusalém, verificando a queda do Reino do Norte em 722 a.C. Isso se encontra registrado no segundo livro de Reis, capítulo 17. O Império Assírio experimentava um tempo de grande expansão. Judá, tendo ausência de conflitos, também está crescendo economicamente. Todavia, o Reino do Sul está diante de um tempo de profunda desigualdade social. Isaías ele vai profetizar contra os que estão oprimindo o povo. Por exemplo, no verso 15 do capítulo 3, diz o seguinte, Isaías: Que pretendem vocês ao esmagarem o meu povo e ao moerem o rosto dos necessitados? Quem pergunta é o Senhor dos exércitos. Isaías está aqui enfrentando a classe poderosa, denunciando os pecados dos ricos, daqueles que estavam oprimindo. E assim ele passa a enfrentar uma séria oposição. Isaías capítulo 7, verso 13. Disse então Isaías: Ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? O tempo passa, os reis de Judá, Uzias e Jotão, escapam das investidas dos assírios. Já o próximo rei, Acais, ele age de uma maneira diferente. Ele pede auxílio ao rei assírio, chamado Tiglat-Pileser, pois ele estava preocupado com os edomitas e os filisteus, deixando então de confiar no Senhor como Isaías o havia exortado. Acais é então subjugado e Jerusalém submetida a altos tributos, de modo que é apenas uma questão de tempo para a queda de Jerusalém. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 28, versos de 16 a 22, registra: Nessa época, o rei Acais enviou mensageiros ao rei da Assíria para pedir-lhe ajuda. Os edomitas tinham voltado a atacar Judá, fazendo prisioneiros. E os filisteus atacaram cidades de Cefalá e no sul de Judá. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon e Gederote, bem como Socó, Timná e Guinzo, com os seus povoados ao redor. O Senhor humilhou Judá por causa de Acais, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Quando chegou Tiglat-Pileser, rei da Assíria, causou-lhe problemas em vez de ajudá-lo. Acais apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do palácio real e dos líderes e ofereceu-as ao rei da Assíria, mas isso não adiantou. Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acais tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Acais ele podia ter confiado no Senhor, mas optou em não dar ouvidos à voz do profeta. Buscou então auxílio junto ao rei da Assíria, o que desagradou muito a Deus. Como consequência, a perda do território, a humilhação de Judá, isso em face dos atos errados de Acais. A sua esperança de auxílio dos povos que o Senhor não aprova tornou-se então a causa dos problemas de Acais.
e mesmo com tantos problemas, Acais torna-se cada vez mais infiel, como nós vimos no texto. Eu quero aqui observar o seguinte: isso nos ensina que o nosso socorro está no Senhor. Não devemos recorrer a auxílios externos, tentando dar um jeitinho ou buscando algo que possivelmente, aparentemente, esteja nos ajudando, mas de verdade está desagradando ao Senhor. Essas coisas poderão ser causa de humilhação futura. Deus sempre deve ser o nosso único auxílio. Bom, é diante deste quadro que Isaías apresenta a mensagem do Senhor. São oráculos de julgamento anunciando o juízo de Deus. E aqui nós vemos dois aspectos. Deus irá intervir e a sua intervenção ela trará sérias consequências. Eu cito, por exemplo, Isaías capítulo 29, versos 13 e 14. Diz assim: O Senhor diz: Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais deixarei atônito esse povo com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. A mensagem que permanece. A mensagem que o profeta Isaías traz, ela permanece viva e atual ainda nos dias de hoje. Entre as questões que estão sendo levantadas está a necessidade de reconhecermos as nossas imperfeições e assim vivermos em total dependência de Deus. Isaías capítulo 6, verso 5. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Irmãos, nessa breve lição introdutória, nós podemos aprender o seguinte: devemos escolher sempre ouvir a voz de Deus a fim de tomar as decisões corretas. Nós também devemos buscar auxílio somente no Senhor. E também a nossa busca ela deve ser incessante pela presença do Senhor em nossas vidas. O Senhor sempre tem o melhor para nós. Que o Senhor nos abençoe. Nós prosseguiremos estudando o livro de Isaías durante todo esse trimestre. Eu te convido a acompanhar nossas lições todos os domingos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós sabemos que Tu és o nosso auxílio, nós sabemos que Tu és o nosso socorro. Nós sabemos que precisamos Te buscar cada dia mais e mais. E esse é o nosso desejo, que sempre nós possamos estar buscando a Ti como socorro, como auxílio, como aquele que nos fortalece em todas as situações. Coloca nossos corações em Tuas mãos. Coloca nossas famílias pedindo que o Senhor cuide de cada uma delas. Assim eu oro, agradecido, Pai, por essa oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar a sua dúvida ou comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. Jesus Cristo é a única esperança. Esse é o tema da campanha de Missões Nacionais 2021. Em um mundo tão difícil, onde temos visto tantos flagelos, tantas tristezas, o homem precisa perceber que somente em Jesus ele há de encontrar a verdadeira esperança. Atos capítulo 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nossa missão, enquanto cristãos, é fazer com que essa mensagem, a mensagem da Boa Nova, ela chegue aos 4 cantos da nossa nação. Então, seja você um promotor de missões, ore por missões, oferte para missões e se o Senhor te chamar, vá aos campos missionários.
Meu irmão, que Deus te abençoe. Jesus Cristo é a única esperança. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. E só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer, e tudo pode em nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Brasil, seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo